Boa noite. Hoje é 16 de fevereiro de 2018 e eu estava aqui dando uma fuçada na internet e acabei caindo numa matéria do caderno de economia, vejam vocês, do G1 da Globo. E a manchete era o seguinte: Brasil deve recuperar posto de sexta maior economia em 2013, mostra FMI. E no subtítulo, em 2012, o país voltou a perder a posição para o Reino Unido. Previsão do fundo é que PIB brasileiro supere o da França em 2016. Vejam só, né? O Brasil, comparando com a situação de hoje, e há pouquíssimo tempo, o que nós tínhamos no Brasil, o Brasil ia, a previsão era que em 2016 superasse a França, superando o Reino Unido e França, e se tornasse a quinta maior economia do mundo. Um pouquinho antes disso, em 2008, 2009, o mundo passou por uma crise econômica que, segundo todos os especialistas, a maioria dos especialistas, era a maior crise, foi a maior crise econômica que atingiu o mundo desde o crack da Bolsa de Nova York em 1929. E aqui no Brasil, nós passamos praticamente incólumes, né, por essa crise. Por algumas razões. Né, razões diria de política de Estado. Né, que uma delas é o Brasil tinha um leque de comércio exterior, né, de política externa, havia ampliado isso, não dependia mais de um ou dois parceiros, sobretudo dos Estados Unidos. Então você tinha um leque maior e, sobretudo, você teve uma implementação, um impulso, né, do mercado interno, né, com os programas sociais, enfim. Então, a economia girava no país. O que fez com que. E girava forte, né? O que fez com que o Brasil passasse sem arranhões, vamos dizer assim, ou com poucos arranhões da crise de 2008, 2009. Então, veja, nós vivíamos há pouquíssimo tempo, né? Emprego pleno, né? Com condição de emprego pleno. Há pouquíssimo tempo, a manchete de 2013, nós vivíamos uma realidade completamente, muitíssimo diferente do que vivemos hoje. Né? O que de fato aconteceu no Brasil é que os donos hereditários do poder, né, começaram a se incomodar com né, com essa forma de governar e que, de certa forma, trazia um resultado poderosíssimo para o país. Né? O país, a continuar nesse ritmo que vinha, aqui está dizendo aqui, a expectativa que era 2016 o Brasil se tornasse a quinta maior economia do mundo. E o Brasil, evidentemente, despencou. Despencou porque simplesmente esses donos hereditários do poder, eles não admitiam, né, que um outro grupo político, né, continuasse fazendo as reformas absolutamente necessárias que eram fundamentais. As reformas não foram feitas de maneira abrupta, até porque não dava para ser feito assim, né? Sempre com uma conciliação, né? Com o Congresso. Em algum momento, a crítica que se pode fazer hoje, fazendo uma retrospectiva, é que talvez esse conciliamento, vamos dizer assim, ele não estabeleceu um limite razoável. Mas o fato é que as reformas estavam sendo realizadas, né? E elas foram em 2016, que era exatamente quando a expectativa que o Brasil fosse se tornasse a quinta maior economia do mundo. Exatamente em 2016 nós tivemos uma quebra institucional no país, né? Tirando uma presidente eleita e praticamente de lá para cá desmontando, né, todo aquele percurso que vinha sendo realizado desde 2012, 2013, por ali, né? E tudo isso porque, né, os donos hereditários do poder não queriam, né, que
que o Brasil tivesse esse desenvolvimento da forma como estava sendo desenvolvido, assim, né? Então sofremos um golpe em 2016. Esse golpe foi reafirmado, né? Agora com a possibilidade que nós temos de o principal candidato ao governo muito provavelmente não vai ter condições, né, de se candidatar, né, porque vai estar muito provavelmente inelegível se não estiver preso, né. Falamos do Lula, evidentemente, um golpe atrás do outro, né. Nós tivemos na verdade não é um golpe atrás do outro, é o mesmo golpe com etapas bem elaboradas, bem distintas, né. A primeira etapa foi, né, a primeira expectativa que se tinha na realidade era para a eleição de 2015, né. Fizeram de tudo, né, todos os meios possíveis para que a candidata de uma posição mais progressista, Dilma, ela não se elegesse, mas se elegeu, né, pela quarta vez consecutiva. Esse lado mais progressista venceu a eleição. E isso, evidentemente, a partir da primeira semana da Dilma no governo, já se sabia que ela enfrentaria uma crise violentíssima. A gente só não sabia, não tínhamos ainda, né, sabíamos que o que seria enfrentado no país, não sabíamos, né, que chegaríamos a essa condição que estamos hoje, né. Eu escrevi um artigo no Empório, no blog que eu administro, em 2012, né, e o nome do artigo era O Risco que Corremos. 2012 isso. E lá, de certa forma, a gente no artigo já colocava que o Brasil poderia ser, né, entrar naquilo que a América Latina estava apontando de uma certa forma, de uma nova forma de golpe, que não eram mais aqueles de tanques, né, nas ruas, enfim, golpes militares, mas um outro tipo de golpe. Golpes que no começo se chamou de parlamentar, né, porque se tentou fazer um golpe em Guatemala e no Equador, e depois se efetivou os golpes em Honduras e no Paraguai, né. Eu diria que o golpe difícil, né, feito quase que a fórceps em Honduras, serviu de uma certa forma de um laboratório para o golpe no Paraguai, feito de maneira mais tranquila, vamos dizer assim, né? Tranquila, né, com o judiciário e com o Congresso paraguaio, então, derrubando o presidente do Paraguai. A partir, né, desses episódios da tentativa em Honduras, em Guatemala e no Equador e tal, e depois o sucesso a trancos e barrancos em Honduras, depois com muita tranquilidade no Paraguai, surgiu, né, essa possibilidade da gente pensar, e fizemos o artigo, que a gente, de certa forma, estava correndo algum risco que poderia se desenvolver no Brasil, essa possibilidade de um golpe a partir, né, do Congresso, a partir do Judiciário, com apoio total e irrestrito da grande mídia, mas a gente não imaginava em 2012 que de fato chegaríamos nessa condição que chegamos hoje aqui, em fevereiro de 2018, numa condição de republiqueta latino-americana que a gente imaginou que tivéssemos já ultrapassado.
e verificamos que, de fato, o Brasil continua sendo um país que foi a sexta economia do mundo há pouquíssimo tempo, com perspectiva de se tornar a quinta economia do mundo, né? O Brasil se tornou, ficou sujeito a uma situação absolutamente esdrúxula. Eu diria que é surreal o que nós estamos vivendo, né? É surreal. De 2016 para agora, 2018, nós tivemos um desenvolvimento, né, desse processo golpista, que eles foram, de certa forma, tateando ali se ia ter reação, e a reação foi muito pequena. Eu até diria que talvez se eles tivessem percebido que o golpe seria tão fácil como foi, eles teriam dado antes, né? Mas eles foram, de certa forma, cautelosos, sabiam que, né, dessa forma paulatina eles conseguiriam ter o êxito que até agora conseguiram, né? Dificilmente esse golpe não dá para se iludir, né? Dificilmente esse golpe vai ser revertido. E nós perdemos se de fato não for revertido, nós perdemos uma oportunidade histórica de um impulso do Brasil. Assim, é muito triste que nós estamos passando, né? É muito triste porque nós abrimos uma possibilidade de nada radical, nada revolucionário, né? Mas o Brasil abriu alguns caminhos, né? Abriu algumas estradas para que em algum tempo, a gente tivesse uma condição muito melhor né, do que o Brasil, uma condição que o Brasil nunca teve, na realidade, né? O Brasil teve alguns momentos ali né, de possibilidades que foram muito rapidamente quebradas. Em 64 nós tivemos o golpe, né? Nós tínhamos uma possibilidade também lá, a partir do começo da década de 60, de um desenvolvimento interessante, né? Uma possibilidade naquele momento, de uma reforma agrária, que teríamos uma possibilidade enorme de um desenvolvimento mais descentralizado no país. Isso seria bom para, evidentemente, todo mundo, né? Para a economia, de uma certa forma. As cidades não teriam, as grandes cidades não teriam inchado da maneira absolutamente desordenada como elas foram inchadas, né? E nós perdemos uma oportunidade enorme naquele momento, né? Com o golpe de 64. Tivemos agora a mesmíssima coisa, né? Nós tínhamos a possibilidade de início de uma construção nova no país, e ela foi abruptamente abortada por isso. Mesmo que se consiga, o que é praticamente impossível, mas mesmo se consiga reverter esse processo do golpe agora, e por exemplo, o Lula vencer a eleição, a dificuldade, o Lula ou alguém que ele eventualmente apoie, a dificuldade de reverter essa desconstrução que esses caras fizeram em 2 anos, é um negócio. Eles desconstruíram, né, toda essa possibilidade, né? Nós tivemos aí um mês passado a nossa digníssima ministra do STF, presidente e ministra do STF, em reunião, um jantar, né? Um jantar com representantes da Siemens, da Shell, da Souza Cruz, da Coca-Cola. É um negócio surreal, né? É um negócio absolutamente surreal. Ou seja, o Brasil está sendo absolutamente desconstruído e
vendido talvez seja uma palavra amena para dizer o que está sendo feito com as nossas as empresas que sobraram nesse país, né? O pré-sal, enfim, sendo absolutamente. Então, esse momento que a gente vive é um momento de uma tristeza profunda no país, né? E as perspectivas aí são terríveis, né? A Globo agora muito provavelmente vai ter, talvez ela não precisasse disso, né? Ela nunca precisou disso, mas talvez agora ela vai ter um candidato próprio, né? Sem intermediários, né? Vamos dizer assim. A Globo provavelmente vai ter um candidato sem intermediários. E é gozado que o que esse candidato ele exige para ser de fato candidato é que o Lula não participe da eleição. Se o Lula participar da eleição, ele não participa. Porque evidentemente ele perde para o Lula. Então ele está querendo entrar para ganhar. Então a condição que ele coloca é que de fato o golpe se concretize 100%, né, e que o Lula não seja o candidato. E que, se possível, que qualquer candidato que o Lula venha a apoiar seja, de certa forma também, perseguido de uma forma absolutamente absurda, animalesca, como aconteceu com o ex-presidente Lula. E as pessoas se enganam, né, quando aquelas que são contra o Lula, contra esse governo mais progressista que nós tivemos, as pessoas se enganam, porque quando se prende um ex-presidente da maneira, quando se prende não, quando se condena, ainda não prenderam, quando se condena um ex-presidente da República da forma como condenaram, sem absolutamente nenhuma prova, aliás, ao contrário, né? Essa coisa do apartamento no Guarujá, a única prova que existe é que o apartamento não pertence ao Lula. Essa é a única prova que existe. Mas a justiça brasileira, isso que a gente pode chamar de justiça brasileira, ela condenou sem nenhuma prova, né? Então, quando isso acontece com um ex-presidente, você imagina o que pode acontecer com qualquer cidadão brasileiro. É muitíssimo sério. As pessoas não estão percebendo ainda. As pessoas não estão percebendo isto, né? O que uma justiça parcial, o perigo disso, de uma justiça parcial, e não estão percebendo ainda, né, o desmonte que estão fazendo no país, né, com as reformas trabalhistas e com a reforma previdenciária. As pessoas ainda, eu diria, de uma forma mais geral, né, via de regra, as pessoas que são as pessoas teleguiadas, elas não estão percebendo, e elas só vão perceber isso quando atingir de fato as suas vidas privadas, né, que não são coletivas. Enfim, a preocupação não é com o coletivo, a preocupação sempre é com o privado, né? Quando essa vidinha privada elas forem atingidas por essas reformas que esse governo golpista está realizando, as pessoas vão imaginar, vão lembrar, né? Puxa vida, será que bobagem que eu fiz, ir de camisa com a CBF ali, adorar o pato amarelo, não é isso? Então vamos ver o que vai acontecer, mas a expectativa de fato ela é muito ruim. É isso aí.